Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus. Então se inscreva no canal se você quer conhecer a Bíblia mais profundamente. Aperte o joinha ou um negativo, se você não gostar. E compartilhe nas suas redes sociais, ou seja, utilize um triplo C, clique, compartilhe e comente também, faça um pequeno comentário ali, ou perguntas, tira dúvidas, assim por diante. Bom, temos feito aqui alguns estudos no Evangelho de Lucas. Na última vez nós falamos sobre o princípio das dores, Lucas capítulo 21, versículos 24 até o 20. Capítulo 21, versículos 7 até o 24. E hoje nós vamos seguir, versículo 25 em diante, até o final do capítulo. O subtítulo fala a vinda do Filho do Homem. Então, falou primeiro do princípio das dores, depois da Jerusalém sitiada, né? E agora vai falar a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus é a referência desse texto. Então a vinda de Jesus, diz o texto: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e para todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Muito bem, Jesus ainda está aqui no pátio do templo. Ele fez o seu sermão escatológico. Aliás, esse texto que nós vemos também faz parte do sermão escatológico. Primeiro ele falou do princípio das dores, e quando ele fala, ele diz: quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Agora, a partir do versículo 25,
ele vai falar especificamente no seu sermão escatológico sobre a sua segunda vinda, a vinda do Filho do Homem. Ele diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, os sinais que ele fala que antecederão a vinda de Jesus, aqui ele fala de sinais no firmamento, né, no universo, no sol, na lua, nas estrelas, ou seja, em todo o universo, e aqui sobre a terra também. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, né? O texto não fala de maremotos, mas dá para entender nesse sentido. Ou seja, Jesus ainda está falando aqui dos sinais que vão anteceder a sua segunda vinda. É muito interessante observar que os evangelistas, Mateus também faz isso, Marcos também, e aqui em Lucas não é diferente, eles misturam passagem a respeito dos sinais que antecedem a vinda de Jesus, junto com o texto que fala da sua segunda vinda objetivamente. Então ele está falando aqui dos sinais no universo, na terra de perplexidade entre as nações, por causa do bramido do mar e das ondas, a ideia de maremotos, né? Versículo 26, haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Muito interessante tudo isso, os poderes dos céus serão abalados, o firmamento, né? E a promessa lá no Apocalipse é de que os crentes, os salvos, habitarão novos céus e nova terra. Então, tudo isso aqui, essa perplexidade na terra, né? As pessoas desmaiarão sobre a expectativa de coisas que virão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados, né? Parece que toda a terra será transtornada. E então, quando lá em Apocalipse diz que o João falando, né? O João que escreveu o Apocalipse, fala que então ele viu descer a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, né? Descer para a terra. Então, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque aqui, imediatamente antes da vinda de Jesus, né, diz que os céus serão abalados. Como será tudo isso? É uma grande incógnita, não sabemos, mas aguardemos e vamos ver como devemos aguardar aqui segundo esse texto. E daí o versículo 27 é o texto-chave desse subtítulo, a vinda do Filho do Homem, que diz: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Filho do Homem é um dos títulos destinados a Jesus Cristo nos evangelhos, né? Aqui nós encontramos o Filho do Homem, e no Evangelho de João muitas vezes a expressão Filho do Homem aparece, Jesus falando a respeito de si mesmo, aqui é o caso, Jesus falando de si mesmo e usando a expressão o Filho do Homem. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Isso nos remete a Atos capítulo 1, quando Jesus subiu aos céus e os discípulos ficaram olhando para cima. Diz o texto que um anjo veio até eles e falou: porque estáis olhando para cima, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo descerá, né, na sua segunda vinda. Então, aqui é a referência. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. Assim como Jesus foi ascendido aos céus, é a segunda vinda dele, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, ou seja, fiquem espertos.
Percebe como mistura? Agora ele está falando vir as coisas acontecer, o que ele descreveu antes. Porque agora ele descreveu a vinda do Filho de Jesus, imediatamente anterior no versículo 27. O versículo 28 já fala, quando estas coisas começarem a acontecer, estas coisas são os sinais que ele se referiu anteriormente, seja no princípio das dores, seja aqui nesse subtítulo da vinda do Filho do Homem. Quando estas coisas, esses sinais todos começarem a acontecer, então fiquem espertos, é o texto, né? Na linguagem de hoje ele diz, fiquem alertas, fiquem espertos, levantem e fiquem de cabeça erguida. Presta atenção, olha os sinais, olha para os lados. Levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. E a partir do versículo 29, Jesus conta a parábola da figueira, e Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores. Nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, os evangelhos sinóticos, eu estou me referindo, né? Mateus, Marcos e Lucas são tidos como evangelhos sinóticos, porque eles narram a vida de Jesus de formas, os mesmos fatos de formas diferentes. João não é tido como sinótico porque ele tem uma outra visão e narra de forma totalmente diferente, embora alguns acontecimentos também ele repete. E ele diz, olhem para a figueira e para todas as árvores. Em Mateus fala, olhem para a figueira, ponto. Marcos também. Aqui, olhem para a figueira e todas as árvores. Então, a parábola de Jesus é no sentido, observem a floração. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. É a floração de todas as árvores. Assim também, quando virem acontecer essas coisas quais? Os sinais lá do princípio das dores e os sinais que imediatamente haverá antes da vinda de Jesus, como sinais no sol, na lua, nas estrelas e angústia na terra, pessoas que desmaiarão de terror e os poderes dos céus serão abalados. Então, quando, versículo 31, assim também, quando virem acontecer essas coisas, assim como para as árvores, você olha e vê a floração acontecendo, você sabe que o verão está próximo. E ele diz que então, assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Está próxima a vinda de Jesus. E o versículo 32, que é um grande enigma, uma passagem de difícil interpretação, diz, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Há várias interpretações para a palavra geração aqui no grego. A que mais se encaixa no contexto, seja no contexto aqui da narrativa que Jesus está falando, seja no contexto de Romanos capítulo 11 e outros textos escatológicos, o significado mais provável é que a palavra grega genéia, que é traduzida aqui por geração, né, tenha o significado de raça ou de etnia, este é um possível significado da palavra genéia, não só geração, mas pode estar se referindo a uma etnia ou a uma raça. Então muitos estudiosos entendem que esta geração aqui não passará, essa geração é uma referência ao povo de Israel. E assim como nós falamos no texto anterior, né, a Jerusalém sitiada, e que ela será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Então é bem provável que essa referência de geração aqui seja uma referência ao povo de Israel que não passará, né? Que Deus tem uma promessa para o povo de Israel específica lá no final dos tempos.
quando todas essas coisas acontecerem, como Jesus disse. Então essa geração sem que tudo isso aconteça. O tudo isso então pode ser todos os sinais, inclusive a segunda vinda de Jesus, ou todos os sinais. E daí então a possibilidade, como diz em Romanos capítulo 11, que todo Israel será salvo. Todo Israel aí tem as diversas interpretações também. Alguns entendem o Israel espiritual, outros entendem que é o Israel nação. Por esse texto aqui dá a entender que Israel, raça, etnia, nação. Então não passará esta geração, essa nação de Israel não será destruída sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse texto aqui é muito interessante, é sobre a divindade de Jesus também, sobre a eternidade da palavra de Deus, da palavra de Jesus, que passará o céu e a terra, né? Os poderes dos céus serão abalados, diz o texto lá que nós lemos, mas as palavras de Jesus se cumprirão, as palavras das Escrituras se cumprirão. E então, após essa parábola da figueira e de todas as árvores, né, a partir do versículo 34, Jesus faz uma exortação à vigilância. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Um outro texto, Jesus se refere que como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e até que não perceberam que Noé já tinha entrado na arca. É essa a exortação de Jesus aqui. Tenham cuidado, que o coração de vocês não fiquem sobrecarregado. Na verdade, é a mente de vocês. E o coração também, que nós entendemos que o centro da vida está no coração, né? Mas na verdade é a mente. Fique sobrecarregado com consequências do quê? De orgias, da embriaguez. Aí você pode pensar, bom, eu não pratico orgias, não me embriago, mas o texto vai mais além e diz, e das preocupações deste mundo. Que muitas vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas dessa vida terrena, que nós esquecemos da dimensão espiritual e esquecemos até que tudo isso passará e que Jesus Cristo voltará em breve, né? Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, ou pode ser que seja daqui a 1000 anos, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas isso não nos isenta de estarmos vigilantes, como o texto diz, e deixar que o nosso coração se sobrecarregue, seja com uma vida pecaminosa, seja com as preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Você está tão preocupado com as coisas desta vida terrena e esquece da dimensão espiritual e da dimensão de Jesus, de Deus, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então nós precisamos, eu devo, você deve estar sempre alerta, vigilantes, diz o texto. Não, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, que você está tão preocupado que pum, cai na armadilha. Não, fique alerta, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Esses sinais vão acontecer sobre todos os que vivem na face da terra, e a vinda de Jesus virá para todos os que habitam na face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo vigilantes, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e que para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. A expressão aqui está, vigiem o tempo todo para estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, de cabeça erguida,
Lembra lá no versículo 28? Quando essas coisas começarem a acontecer, ele diz aqui, vigiem. Lá diz, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está próxima. Então a expressão aqui, para que você esteja em pé na vinda do Filho do Homem. Esteja alerta, vigiando, levando em conta a vida espiritual, não com o coração sobrecarregado com as coisas deste mundo, porque aqui neste mundo nós somos apenas passageiros, somos peregrinos e forasteiros na linguagem de Pedro nas suas epístolas, peregrinos e forasteiros, de modo que a nossa morada é no céu, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Em versículo 37 e 38 diz que Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Outros textos dizem que ele ia para o monte orar e que todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo a fim de ouvi-lo. Ouvir Jesus dava prazer. Ler as Escrituras dá prazer. O seu prazer tem que estar na sua lei e nela meditar de dia e de noite, como disse o salmista no Salmo 1. Então nós temos esses três aspectos aqui nesse texto. Primeiro, continuação dos sinais que antecederão a vinda do Filho do Homem. O texto 27, que fala objetivamente que o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Para a parábola da figueira, fiquem espertos quando vocês virem essas coisas acontecer, levante a sua cabeça, fique de cabeça erguida, vigiem todo o tempo orando para que possam escapar de tudo isso que tem de acontecer e para que vocês possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, precisamos estar vigilantes, preparados. Como é que eu fico preparado? Semana passada eu li, vou ler novamente. Essa vigilância implica em termos uma vida de piedade, 2 Pedro capítulo 3, versículo, já vou ver aqui, versículo 14, versículo 13, fala do que eu mencionei aqui. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, puros, sem culpa, inculpável. Por quê? Porque se você cometeu pecado, corra para a cruz de Cristo, que lá nós temos o perdão de todos os pecados. E em paz. E em paz. Isso. Então é sem mácula, sem culpa e em paz. Anteriormente, no versículo 11, Pedro diz que vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como deve ser a nossa vida de vigilância? Sendo uma pessoa santa, piedosa, vivendo-se puros, sem culpas, pecou, corre para a cruz de Cristo e em paz consigo mesmo, em paz com Deus e em paz com o próximo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.